Olá, meus queridos! Eu me chamo Isadora Passos, sou estudante de teologia e hoje nós estamos aqui para fazer mais um devocional. O projeto desse canal é devocional diário, todo santo dia um devocional novo, e eu estive postando regularmente durante 30 dias. Nesses últimos meses eu não postei nada, mas agora eu quero voltar a ser constante aqui. E antes de tudo, eu gostaria de justificar a minha falta. Eu faço duas faculdades ao mesmo tempo. Eu faço psicologia e também faço teologia. E fora essas duas faculdades, eu também faço dois cursos livres. Um curso de História da Igreja e uma escola de pregadores. Vocês podem ver, são 4 cursos, um de psicologia e os outros 3 de teologia. Temos aí claramente um prediletismo. Eu amo estudar teologia, sempre amei. E o meu propósito aqui com esse canal de devocionais é postar diariamente algum devocional para uma aplicação mais espiritual daquele conteúdo acadêmico que a gente acaba estudando. Então, eu estou voltando e peço ajuda em oração de vocês para que eu consiga estar aqui constantemente. Porque quando a gente se dispõe a fazer algo para o reino, a gente acaba sofrendo retaliações. Então, mesmo que se eu vivesse só disso aqui, já seria difícil, mas vocês podem ver que o meu tempo é um pouco escasso por causa dos cursos. Então, postar vídeo todos os dias é muito difícil. Mas eu sei que eu posso, se eu conseguir me organizar e também se eu for coberta de oração através da ajuda de vocês. Então eu peço isso. E hoje nós estamos voltando aqui a toda força. Hoje, dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. E eu estou voltando justamente nesse dia para falar sobre a reforma, um devocional voltado para isso. Antes de tudo, eu gostaria de esclarecer algumas coisas. Esses devocionais, eles são feitos de maneira bem resumida. Você tem que estudar e ler a palavra individualmente na sua casa e não ficar só apegado ao que eu tenho a dizer aqui, até porque é tudo bem resumido. Eu leio alguns versículos, falo resumidamente, oro, finalizo. Mas isso tem que se estender para o seu dia. E você tem que fazer o seu devocional de maneira individual, não é mesmo? E hoje nós estamos aqui para falar sobre a Reforma Protestante, um devocional voltado para essa data tão especial. E eu gostaria de ler alguns versículos aqui com vocês. Então vamos para a leitura. 2 Reis, capítulo 22. A partir do verso 8 nós vamos ler o seguinte. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei da casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório dizendo: Teus servos constaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos de quem dirige a obra e tem cargo da casa do Senhor. Relatou, pois, o escrivão Safã ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, e Acbor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e Asaías, servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então, nada mais propício do que esse texto falando sobre reforma para fazermos o nosso devocional hoje, nesse dia 31 de outubro, onde nós comemoramos 505 anos da Reforma Protestante. É importante falarmos sobre a reforma. Esse ano eu estou sentindo assim, o pessoal não está falando, não tem aquela mobilização do pessoal comentando sobre a reforma, que é um marco para a história do cristianismo, especialmente para nós, igreja evangélica. É o marco mais importante da nossa história, assim, no contexto histórico da igreja, né? E as pessoas estão falando pouco. Eu acredito que seja por causa da polarização política, né? Esse ano tá um caos político terrível, mas eu entendo que existe a necessidade de falarmos sobre a Reforma Protestante, porque a Reforma Protestante também foi um movimento político. Um movimento político da igreja em favor de liberdade, em favor de defesa da palavra. Então veja que esse movimento ainda se assemelha ao tipo de luta que a igreja tem enfrentado hoje, né, nos nossos dias atuais em relação à política. Então veja só a necessidade de ainda falarmos sobre a Reforma Protestante, porque ela diz muito sobre a nossa história, mas ela também nos faz lembrar quem Deus nos chamou para ser, aqueles que estão dispostos a protestar contra as mentiras de Satanás, a defender a palavra do Senhor. E aqui o rei Josias está coordenando uma reforma do templo do Senhor, uma reforma física, até que durante essa reforma eles acham o livro da lei do Senhor. Então,
o rei se contrita, rasga suas vestes, chora e clama ao Senhor, porque eles haviam esquecido desta palavra. A reforma protestante nada mais é do que se voltar para a palavra. Existe sim essa necessidade de nos recordarmos da nossa natureza pecaminosa, olhando à luz da palavra que nos chamou para ser santos, vivermos livres das amarras de Satanás, das mentiras de Satanás. Uma palavra que defende nosso direito de escolha, nossa liberdade de pensar com o nosso próprio cérebro, nos defende como cidadãos, nos defende como homens, nos defende eticamente, nos dá direito de civilidade. A palavra do Senhor nos garante muitas coisas e nos ensina a viver. Isso nos ensina a viver está relacionado sim à nossa cidadania. Então a reforma protestante é um símbolo de luta que não devemos esquecer e também, através dela, evidenciar a palavra que existe na vida daquele que pertence a Cristo. A palavra do Senhor é a nossa regra de fé e não deve ser esquecida nunca. A palavra do Senhor deve ser o centro do nosso coração, entendendo que tudo aquilo que a gente entende, tudo aquilo que a gente pratica, seja como cidadão, seja como homem político, seja como homem cristão, essa é a nossa regra de fé. Então a palavra nos lembra da nossa natureza pecaminosa, nos faz ser confrontado por um texto tão marcante, tão lindo, tão rico, que nos joga diante do nosso pecado. Santo Agostinho, inclusive quero mostrar aqui para vocês, estou lendo esse livro Confissões do Santo Agostinho, que é um santo queridinho tanto para protestantes quanto para católicos. Esse livro é um grande clássico, um tratado filosófico autobiográfico, onde Agostinho vai contar desde o seu nascimento, a sua adolescência até a sua conversão. Um livro que é tido em alta conta por acadêmicos pela sua profundidade filosófica, o seu teor bíblico também chama muita atenção. A parte final do livro tem um cunho teológico bem denso, fala sobre hermenêutica e traz explicações sobre Gênesis. Essa é uma ótima edição da Pilgrim, traduzida direto do latim, então eu super indico. Martim Lutero fundamentou toda a reforma protestante na teologia de Agostinho. Outros reformadores também fundamentaram a reforma protestante na teologia de Agostinho, porque Agostinho ele foi um homem que, na sua teologia, ele evidenciava a natureza pecaminosa do homem, o que nos faz lembrar dos escritos de Paulo, não é verdade? Os escritos de Paulo estão a todo tempo nos mostrando que nós somos pecadores, nós não podemos fazer nada pela nossa salvação, nós recebemos salvação por meio de Jesus e que nós somos seres pecaminosos. Então, Agostinho fala muito sobre isso e que grande verdade, além do que a própria palavra, para nos confrontar e nos mostrar quem realmente somos. Nós somos confrontados por uma palavra que nos mostra que nós somos pessoas que somos capazes de cometer qualquer pecado. Qualquer ser humano é capaz de qualquer pecado. Não existe um ser humano melhor que outro nesse sentido, porque todos nós estamos sujeitos ao erro. E a palavra nos confronta para não nos acharmos melhores e entender que a salvação é de graça, que vem de Deus, não podemos fazer nada por ela. Então que a reforma protestante seja a nossa lembrança de que nós devemos protestar, nós devemos lutar pela defesa da palavra, nós devemos ser pessoas melhores, amando uns aos outros, respeitando uns aos outros e combatendo aqueles que querem ser donos de igreja, donos da verdade, que querem usurpar a verdade, usurpar a palavra. E que essa verdade, essa palavra nos transforme todos os dias. Que você, por favor, se dedique mais ao estudo da Reforma Protestante, porque nós negligenciamos muito o estudo da história cristã, nós negligenciamos muito o estudo da história de forma geral. Esse é um curso de História da Igreja que eu fiz pela Escola Convergência. No módulo 3 a gente estuda sobre a história da Reforma. Então nós vamos ver aqui, vou passar por cima sobre o contexto, os desdobramentos da Reforma, só mostrando para vocês os pontos principais ensinados no livro. Fala sobre a vida e obra de Martim Lutero, que foi o reformador alemão, e também fala sobre outros reformadores como João Calvino. E tem muito contexto, como também os 5 solas da Reforma Protestante, que são os pontos mais popularmente conhecidos sobre a história da Reforma Protestante, né? E o livro, ele é recheado de muita curiosidade e muito contexto histórico, que nos deixa assim bem a par da história. Então vai falar também sobre os puritanos, quem foram eles, que na verdade eles surgiram ali da igreja anglicana. Depois vai falar também sobre a pregação puritana, o estilo de pregação da época. E por fim, a gente também vai estudar sobre o que aconteceu depois da reforma. Eu super indico esse curso para você se aprofundar.
Muitos cristãos, a maioria, negligenciam a leitura da palavra, mas mais do que ler a palavra, nós precisamos também entender o contexto da história onde essa palavra foi construída. E a história do protestantismo, a história da Reforma Protestante, nos faz entender muitas coisas, assim como o rei Josias foi confrontado por um texto que ele havia achado esquecido há anos. A Reforma Protestante é algo que ela tem sido negligenciado por nós, igreja, e ela fala muito sobre nós, ela fala muito sobre o tipo de evangelho que devemos viver. Então não vamos deixar de negligenciar a história, não vamos deixar de negligenciar a palavra e o nosso direito de ler a palavra, de ter ela em mãos e de buscar a Deus, reconhecendo a nossa natureza pecaminosa. Amém? Se você quer conhecer um pouquinho mais o contexto histórico da Reforma Protestante, eu estou postando, durante toda essa semana eu postei lá no meu Instagram. Eu sou Isadora C. Passos, tanto no Instagram, Twitter e TikTok, então segue lá para acompanhar as coisas que já foram postadas, tá bom? Para você conhecer um pouquinho sobre esse contexto. Então nós estamos finalizando esse devocional de hoje, que você possa meditar nesse texto que eu trouxe aqui. Também quero deixar de indicação esse livro aqui de Santo Agostinho, que é um livro muito rico, não só teologicamente, mas de maneira devocional. Ele nos traz assim um confronto muito interessante. Eu quero agradecer a você que ficou comigo até aqui, então vamos orar para finalizar? Senhor Jesus, o Senhor é aquele que confronta o nosso coração com amor todos os dias. O Senhor não nos confronta com o dedo acusador, apesar de sermos pecadores. O Senhor todos os dias nos confronta para que vejamos a verdade e o amor que existe no Senhor e através desse reflexo o Senhor brilhe em nós. A verdade que há no Senhor, a sua palavra, Jesus, é a maior riqueza, o maior legado que nós como cristãos temos aqui na terra. Nos ensine a valorizar a leitura dela, nos ensina, Jesus, a valorizar o estudo, não só da palavra, mas da história. A história que nos faz ser quem somos hoje. Em nome de Jesus, abençoa cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo nesse momento. Dê a elas força, dê a elas ânimo, para que elas possam viver uma semana abençoada. Essa semana seja revestida de autoridade do Senhor, que elas consigam tirar um tempinho para ler a palavra e se debruçar diante, não só da palavra, mas também de gigantes nomes do Senhor que fundamentaram a fé que temos hoje. Em nome de Jesus, continua revestindo os nossos lares de proteção. Sabemos, Jesus, que não é liderança política que vai trazer solução para a nossa vida e para a nossa casa. O dono da igreja, o dono da nossa casa, o dono da nossa vida, o dono da verdade é o Senhor. Então que o Senhor possa reinar nos nossos corações e nos lembrar todos os dias que o Senhor é o dono da igreja, o Senhor é o dono do Brasil, o Senhor é o dono da nossa vida. E o Senhor vai, sim, eu creio, nos ensinar a viver consoante a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Obrigada a você que continuou comigo até o final. Não esquece de deixar o like, de se inscrever, de compartilhar, de ativar o sininho de notificação. Assista também os outros vídeos passados que já tem aqui no canal. Quero te convidar a você me seguir nas minhas redes sociais, Isadora C. Passos em todas elas, e também a se inscrever no meu canal de teologia, que eu pretendo voltar a postar lá também, teologia e afins, tá bom? Então, um beijo e até amanhã.